Jesus não chamou nenhuma mulher para ser apóstolo. Poderia ter chamado tantas mulheres. Mulheres que até ajudavam o seu ministério, mantinham o seu ministério, davam dinheiro ali. Mulheres como Maria Madalena, como a sua própria mãe. Por que não colocou nenhuma delas para ser apóstolo? Por que a igreja no tempo de Paulo não havia nenhuma mulher na direção da igreja? Então temos que ver o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina. São pessoas então hoje que estão querendo agradar outras pessoas, desagradando a Deus. Estão querendo mudar o Evangelho. E a Bíblia diz, olha, cuidado. Se você aumentar alguma coisa além da palavra de Deus, ou tirar alguma coisa da palavra de Deus, você está sujeito às maldições que estão contidas na palavra de Deus. Cuidado. Pergunta número 10, então. À medida que se aproxima a vinda de Jesus, o que acontece com o número de apóstatas? Então, aumenta assustadoramente. Quanto mais se aproxima a vinda de Jesus, mais, então, aumentará esses apóstatas. E nós temos que aumentar também o nosso combate com a palavra de Deus, evangelizando mais, pregando mais, ensinando mais a palavra de Deus. Número 11 aí, para completar, o evangelho da cruz, com o desafio de sofrer por Cristo, de renunciar ao pecado, de sacrificar-se pelo reino de Deus e de renunciar a si mesmo, vem sofrendo constantes e impiedosos ataques. A Bíblia afirma que nos dias que antecedem a manifestação do anticristo, ocorrerá uma grande onda de apostasias. É hora de redobrarmos a nossa vigilância. Então veja bem o Evangelho, você lê o Novo Testamento, você vai ver homens simples, humildes, homens perseguidos, homens que não eram, nenhum deles era rico. Você não vai ver que esses homens viviam por prazer, nem para terem aí carros luxuosos, nem mansões, nem viviam bem assim. Eram homens que sofriam, eram homens que davam suas vidas pelo Evangelho, que sacrificavam suas vidas, seu tempo, sacrificavam tudo que podiam pelo Evangelho, pelo reino de Deus. Eram homens separados, santos, irrepreensíveis. O que nós estamos vivendo na nossa época? Parece que as pessoas entram para o Evangelho aí como se fosse uma saída para ficar rico, para ter vida mansa. Não querem mais ser perseguidos, querem agradar o mundo, fazem conchavos e amizades com o mundo, negociatas. O Evangelho não é assim. Nós temos que tomar todo cuidado, cada dia mais está aumentando isso. A igreja prega o reino de Deus e não dos homens. Cuidado, igreja. Depois, na parte 3 da nossa revista, combatendo o neopaganismo. Número 12, então, como a igreja pôde combater o neopaganismo nos primeiros séculos de sua existência? Então, certamente pela defesa da fé, fé que foi uma vez dada aos santos, Judas, né, versículo 3. Então, uma das coisas aí, defendendo a fé, lutando pela fé, pregando a palavra de Deus, ensinando, combatendo o pecado, mostrando o que é pecado, o que é certo, o que é errado. Esse é o papel da igreja. De outra maneira, do lado humano, foram os apologistas que garantiram a vitória da igreja em meio às ferozes perseguições do Império Romano. Então veja bem, os apologistas. Quem é o apologista? Apologista é aquele que pega a Bíblia e pega aí a falsa doutrina e diz, olha, a Bíblia não concorda com isso que essa falsa doutrina ensina. A Bíblia ensina diferente, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, fora com a falsa doutrina e fiquemos com a palavra de Deus, a Bíblia. O apologista faz isso. Ele vai ver os pontos principais da falsa religião e vai, pela palavra de Deus, dizer que isso está errado, condenar isso, ensinar exatamente o que a Bíblia diz, a palavra de Deus diz. Combater, então, essa falsa doutrina. É isso que faz o apologista. E os apologistas, como o apóstolo Paulo, como Pedro, no início da igreja, né, combateram isso. Pode ver aí na Bíblia, está escrito, né? Tiago combateu, Judas, né, João, todos combateram essas falsas doutrinas que na sua época também existia e que hoje se multiplica cada dia mais. Vamos ver também que se utilizaram de fortes e seguros argumentos baseados então na Escritura. Número 14 aí, para completar, a Bíblia nos diz que todo crente deve estar bem informado e alerta quanto aos ataques de Satanás.
Para derrotar o inimigo, é preciso saber o máximo sobre ele, inclusive sua tática. O apóstolo Paulo afirma que não devemos ignorar os seus ardis. Na palavra de Deus encontramos todo o conhecimento de que precisamos para derrotar o inimigo. Então veja bem, nós devemos estar bem informados sobre o nosso inimigo. O que prega as falsas religiões? A maioria das religiões não fala nem que existe Satanás. Não se prega sobre ele, não se ensina sobre ele. Mas a Bíblia ensina. Jesus falou muito sobre Satanás. Ensinou muito. Disse que ele veio matar, roubar e destruir. Disse muita coisa, que ele tenta derrubar a pessoa, rodeando, a pessoa tentando derrubar, achar alguma coisa e incentivar a pessoa ao pecado. Várias coisas. Então, é preciso, para combater o inimigo, é preciso conhecê-lo, saber as suas táticas. Como é que ele faz? Isso está na Bíblia. Ali, a Bíblia então, a fonte de conhecimento do cristão. Tem tanto cristão por aí, lendo tanta coisa, menos a Bíblia. Dedique-se mais à Bíblia, leia mais a Bíblia. Cuidado com esses livros. Tanta gente aí enrolado com livros que estão lendo por aí de autores, sabidamente autores neopentecostais que passam à frente do Evangelho. Pessoas cheias de imaginação, inventando doutrinas e mais doutrinas por aí, coisas contrárias à palavra de Deus, coisas que muitas vezes vão bater de confronto realmente com a palavra de Deus. Então, tomemos cuidado, vamos ler a Bíblia, vamos ler mais a Bíblia. Deveriam, aí todos os que ensinam a Bíblia, ler a Bíblia, todo ano ler a Bíblia toda. E isso melhoraria muito o nosso ensino. Isso melhoraria muito a situação da igreja. Nós precisamos divulgar mais a leitura da palavra de Deus na igreja, incentivar mais a leitura da palavra de Deus na igreja. Os nossos departamentos precisam pegar. Olha, gente, vamos começar aqui o culto de mocidade. Primeiro, vamos ler um capítulo da Bíblia. Ciclo de oração. Vamos ler um capítulo da Bíblia todo dia. E assim os vários departamentos, o coral vai cantar, vai ensaiar aí para cantar. Vamos ler um capítulo da Bíblia. E assim, vamos divulgando, vamos ensinando, vamos procurando ler a palavra de Deus na sua casa. Vamos almoçar? Primeiro vamos ler um capítulo da Bíblia. É importante, vamos ler mais a Bíblia. É necessário e urgente que a Igreja de Cristo se mantenha vigilante e precavida contra as heresias que contestam as verdades fundamentais da fé cristã. Então, aí número 15 para completar. Precisamos orar mais e vigiar com mais seriedade para que não sejamos tragados pela onda do paganismo que assola a sociedade moderna. Então, o crente deve se dedicar cada dia mais a orar mais, jejuar, a ler a palavra de Deus, para que possa lutar junto com Deus essas lutas espirituais que são necessárias e urgentes para a nossa época. Nós vamos orar agora, convidamos você a orar juntamente conosco. Se você, ouvindo e assistindo o nosso programa, você percebeu que Deus estava falando com você, você quer se arrepender agora e começar uma nova vida, é hora de fazê-lo. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é hora de você fazer isso também agora. Não basta apenas ouvir, gostar, falar que é certo, mas você não praticar, você não tomar a atitude de se aproximar de Deus, de receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É preciso aceitá-lo para ser salvo, para ser perdoado por todos os seus pecados. Vamos orar juntos agora. Se você está doente, está enfermo, é hora de receber a sua cura. Pai querido, em nome de Jesus, te apresentamos agora essas vidas. Senhor, salva agora, Senhor. A graça, ararlo, grossai, me força, e que estará na shirai. Saiba de uma coisa, não é por força nem por violência, mas pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus, pela graça de Deus que nós somos salvos. Não é através desses falsos deuses, dessas falsas religiões, desses falsos ensinos, mas pela graça de Deus. Deus enviou seu Filho para nos salvar. Aceite-o agora. Em nome de Jesus, receba a salvação, o perdão dos seus pecados.
Pai, eu ministro a tua cura sobre essas vidas em nome de Jesus. Toda enfermidade, toda doença, em nome de Jesus eu repreendo e ministro a tua cura agora em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.